uma live Viver em Equilíbrio. Eu sou Ellison Pereira, eu sou fisioterapeuta e eu estou aqui para te ajudar a viver em equilíbrio. Toda segunda-feira às 19h19 a gente tem esse encontro marcado aqui para eu te ajudar com orientações para melhorar a sua performance física de uma forma saudável, de uma forma natural, que você pode fazer dentro mesmo da sua casa. Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou trazer para vocês um assunto que assim, dá muito pedido toda semana, que é sobre dor cervical, mas dentro de uma particularidade, que é a dor cervical causada por uma alteração postural conhecida como retificação da coluna cervical. Muitas pessoas se preocupam com excesso de curvas, principalmente escoliose, que é a curvatura da coluna para o lado, ou mesmo o excesso da lordose, e pouco se sabe ou pouco se tem alguma dedicação em relação à coluna cervical. Se preocupa muito com artrose, com hernia de disco, com pinçamento, dores musculares, mas muitas vezes essas alterações elas estão ocorrendo lá dentro da coluna por uma questão estrutural, por uma questão postural. A perda da curvatura da coluna cervical, ela sim faz parte de um quadro clínico conhecido como síndrome proprioceptiva da coluna cervical. Então, essas alterações, elas são responsáveis por provocar dor crônica. Então, se você sofre com dor crônica, de repente você pode estar tendo sim uma alteração postural, uma perda da sua curvatura da coluna cervical e talvez você não está sabendo disso ainda e eu quero te ajudar a corrigir, a identificar, saber mesmo se você faz parte desse quadro, desse grupo de pessoas que sofrem com essas disfunções da coluna cervical e como, mais importante, como você vai poder resolver isso aí na sua casa. Então sejam muito bem-vindos, você que está me acompanhando no YouTube, vocês que já chegaram também no Facebook, sejam muito bem-vindos. A gente está falando sobre coluna cervical, então vocês podem deixar aí nos comentários já as suas perguntas, as dúvidas sobre a coluna cervical, quais os diagnósticos vocês já receberam, quais orientações de exercícios também já foram passados, o que deu resultado, o que não deu, e eu vou ajudar vocês hoje a identificar essa síndrome relacionada a um dos sintomas, da síndrome proprioceptiva da coluna cervical, que é a perda da curvatura da coluna. Olha só, então na nossa coluna fisiológica, a coluna, a gente olhando ela de frente ou de costa, ela não tem curva. O que a gente espera dela é que seja uma linha reta, uma estrutura retificada. A gente olhando de frente ou de costa. Mas quando nós analisamos a coluna de lateral ou no perfil, ela apresenta algumas curvaturas, que é a lordose da coluna lombar, que é o bumbum empinado, a cifose normal da coluna torácica, que é quando ela está aumentada, a gente chama de corcunda, e a lordose de novo aqui na coluna cervical. Essas curvaturas, elas se formam desde o do primeiro momento, quando a criança, o bebezinho já começa a querer levantar a cabeça, para olhar, para desviar o olhar. O bebezinho já, com poucas semanas, ele já começa a fazer isso. Quando você coloca, por isso que é importante às vezes a gente colocar a criança de barriga para baixo, já bem bebezinho, para ela estimular essa extensão da cervical. Então, quando a criança nasce, ela nasce com uma única curva na coluna, com uma única curva nesse sentido. Quando começa a movimentar a cabeça, querer levantar o olhar, vai aparecer a primeira curvatura, que é a da coluna cervical. E essa curvatura da coluna cervical, ela é muito importante porque ela, dentro de toda a harmonia de todas as outras curvas, ela vai absorver o impacto, ela vai melhorar a sua flexibilidade e ela está envolvida, a perda dessa curva está envolvida num quadro de dor crônica. Por isso, o foco hoje que eu vou trazendo para vocês, para que você dê mais atenção à sua coluna cervical e para melhorar a postura, força e flexibilidade da coluna cervical. Então, a gente olhando de lado,
a coluna cervical ela tem uma curvatura posterior, tem que ter uma covinha aqui atrás do pescoço. O pescoço ele não pode estar reto nessa posição. O alterado seria isso aqui, ó, quando a coluna está retificada. Por que ela fica assim retificada? Tem um conjunto de ligamentos aqui na parte da frente da coluna, ligamentos posteriores, laterais. Quando você permanece muito tempo numa posição de jogar a cabeça para frente, então eu vou ficar aqui de lado. Quem tem uma tendência a ficar mais corcunda, aquela postura mesmo relaxada, quem trabalha muitas horas na frente do computador ou faz trabalhos manuais e passa um período grande olhando para baixo, hoje em dia, né, com o celular, apesar de na literatura ainda não se descrever totalmente a questão do uso do celular e de qualquer meio de comunicação com alterações posturais, mas na prática e até mesmo relacionado não como causa e consequência, mas como fatores associados de que o maior número de horas utilizando aparelhos eletrônicos, por exemplo, o celular, ou trabalhos posturais que acabam projetando a nossa coluna um pouco mais à frente da cabeça, estão associados a um quadro de dor mais prolongado, um quadro de dor mais intenso. Então, esse tipo de estrutura, esse tipo de correção, ela tem que ser feita para ajudar a melhorar todo esse posicionamento. Então, vamos olhar aqui de novo para a coluna cervical. A curva teria que ser numa posição posterior, uma concavidade posterior, e em certo momento você que estava com dor na coluna cervical foi a um pronto-socorro ou foi a um médico, ele pediu um raio-x e você lá no seu raio-x veio o diagnóstico: perda da curvatura fisiológica da coluna cervical ou retificação da coluna cervical. O que isso quer dizer e o que isso implica na qualidade de movimento da sua coluna cervical? Quando você recebe este laudo do raio-x de retificação da coluna cervical, ele vem dizer para mim que a curvatura natural da sua coluna ela foi perdida. Uma vez essa coluna sendo perdida, seja por já alterações de movimento do seu crescimento, alterações posturais que vieram lá da infância, ou posições adquiridas relacionadas à atividade de trabalho propriamente dita, isso implica no encurtamento da musculatura da frente do pescoço, ou seja, os músculos da frente aqui do pescoço, eles estão mais curtos, eles estão num tamanho menor, e os músculos aqui de trás, que seguram essa parte posterior da coluna, eles estão numa tensão muito forte para que a cabeça não caia cada vez mais para frente. Então, simplesmente tenho dor na cervical, tenho retificação na cervical, ficar se alongando, puxa o pescoço para um lado, puxa o pescoço para o outro, isso pode até dar um alívio momentâneo, mas não age na causa, não corrige o problema. Principalmente o alongamento da musculatura posterior, de ficar puxando a cabeça para baixo, é algo que deve ser evitado em quem já tem a retificação da coluna cervical, porque essa musculatura posterior aqui, ela já está muito tensionada para segurar a cabeça para frente. A gente tem dois tipos de músculo, de contração, dois tipos básicos de musculatura esquelética relacionada aqui à coluna. Um tipo de músculo é o que realmente segura a postura da coluna, que é uma que a gente chama de musculatura estática. Ela está o tempo todo contraída. Estando sentado ou em pé, essa musculatura está ativada para manter a cabeça em cima da cervical e a cervical em cima do tronco. Se ela está desativada, a cabeça cairia para frente ou para os lados. E tem algumas síndromes neurológicas que explicam essa situação. E algumas outras musculaturas que são músculos voluntários, ou seja, por exemplo, eu vou rodar a minha cabeça para a direita. Eu preciso da ativação do meu
músculo esternocleido de um lado e do outro, para eu conseguir tracionar e rodar para o lado contrário. Então, isso são músculos voluntários. Eles só vão agir em certos momentos quando eu estiver fazendo o movimento da cabeça. Já a musculatura postural, e essa que mais nos interessa, ela está ativada o tempo inteiro que você está de pé ou que você está sentado. Numa posição correta, você imagina o seguinte: eu estou segurando essa bolinha aqui que não deve pesar 50 gramas. Muito leve. Mas fica segurando ela aqui, ó, com o braço esticado. 5 minutos, 10, 1 hora, 2 horas. O que vai acontecer? Daqui a pouco o braço vai ficar dormente, vai ficar cansado, vai ficar fraco de tanto tempo que ele ficou naquela contração ali e você vai provavelmente não conseguir sustentar isso por muito tempo. Pensa agora na cabeça. Ela teria que estar em cima da coluna e aí você passa algumas horas, por exemplo, no celular ou fazendo algum trabalho manual com a cabeça projetada à frente. O peso da cabeça aumenta em 10 vezes relacionado à força dos seus músculos. Seus músculos têm que fazer 10 vezes mais força quando a sua cabeça está projetada para frente. Por isso é importante fazer a correção. E essa musculatura lá atrás que segura a projeção da cabeça para frente, ela fica fadigada. E aí vem aqueles incômodos, aqueles pontos de doloridos, pontos gatilhos que irradia dor ou que vem para a lateral da cabeça, para a testa, para a região da mandíbula, para a região da coluna cervical. Então, essa musculatura ela precisa ser trabalhada e fortalecida. E aqui, desse quadro que eu vou descrever, independe se junto com a coluna, com a perda de curva da coluna cervical, que é a retificação, você recebeu o diagnóstico de osteoartrose ou artrite ou bico de papagaio, que é a mesma coisa, ou independente se você recebeu já o diagnóstico de pinçamento de raiz nervosa, de hérnia de disco cervical, dentro dessas situações, quase sempre está presente a retificação da coluna cervical. E aí não adianta simplesmente só tratar o nervo ou só tratar aqueles pontos de dor periféricos, independente onde que eles estejam, sem cuidar da postura. E essas características que são dor crônica, retificação da coluna cervical. Para quem assistiu a aula da semana Viver em Equilíbrio, eu falei sobre dessas associações junto com a tontura e alteração da movimentação dos olhos. Isso faz parte de um quadro que a gente dá um nome, para não descrever todos esses sintomas separadamente, que se chama Síndrome Proprioceptiva da coluna cervical. Síndrome proprioceptiva cervical, que é retificação da coluna cervical, dor crônica, tontura e alteração da movimentação dos olhos. Além disso, dentro dessa síndrome, você vai anotando isso e isso que eu estou falando parece com o que você sente e deixa aqui nos comentários qual dessas características está presente aí no seu dia a dia. De novo, dor crônica, que é a dor que perdura por mais de 3 meses, retificação da coluna cervical, tontura e desencadeada por alterações da movimentação dos olhos. Então, essas 4 características têm que estar presentes na síndrome proprioceptiva cervical. Além disso, muita dor na base do crânio, ou seja, nessa divisão aqui, ó, do final da linha aqui do cabelo, da divisão aqui da nuca com a coluna cervical. Então, dor nessa região. Dor que irradia do pescoço para os ombros, principalmente nessa musculatura mais superior aqui de trapézio. Ok? Ou dor que irradia para a face. Então, de novo, além daquelas características, uma dor presente na base aqui do crânio, posterior aqui na nuca,
dor que desce para os ombros ou dor que irradia para a face. Alguma dessas três dores está presente no seu quadro de dor da coluna cervical? Desses sintomas que você sente? Se sim, você tem um diagnóstico de síndrome proprioceptiva cervical e corrigir essa curvatura, devolver a curvatura para a coluna cervical é o que primeiro a gente tem que pensar. Isso tudo você pode fazer em casa, tá? De uma forma bem fácil, bem simples. Eu vou te passar um passo a passo aqui como que a gente vai corrigir essa falta de curva da coluna cervical. O que você vai precisar? Corre lá e pega para mim uma toalha de banho ou um lençol de solteiro, uma malha bem molinha. Se tiver uma bola dessa de criança em casa, a gente vai esvaziar. Uma almofada molinha e uma almofada um pouco mais firme. Então é o segundo acessório. Um saquinho desses de gel. Deixa eu só colocar aqui na cidade. Acho que a gente está de volta. Manda um ok aí para mim se vocês estão me ouvindo no Facebook. Ok? Manda um joinha. Clica aí no curtir para eu saber que eu estou ao vivo de novo. Então, tá chovendo aqui. Nesse momento, tá caindo um pé d'água. E aí a conexão não está muito legal. Mas vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue. Voltou? Então tá legal, estamos de volta. Então a gente vai precisar de alguns acessórios para realizar os exercícios. Eu vou falar diretamente da correção postural, sem me preocupar da síndrome dolorosa causada pela coluna cervical, que eu vou falar isso em outro momento, que são dores dos pontos gatilhos, faciais, cervicais, região dos ombros. Vamos direto já para a parte de correção postural. Estão ao vivo? Estão acompanhando? Ok, muito bom. Então, quem buscou a toalha de banho, ou quem buscou a malha ou lençol, lembra que a gente precisa trazer essa curvatura de novo para a região cervical. Deixa eu ver se está dando para ver. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um exercício com a malha. Eu já passei esses exercícios algumas vezes para vocês, para ajudar a relaxar a musculatura da coluna cervical. E hoje a gente vai fazer para tentar melhorar essa postura e de correção da coluna. Então, olha só. Segura, eu vou ficar de lado para ficar um pouco mais fácil. Mais ou menos, ó, na direção aqui da tireoide, no meio do pescoço. Você vai tracionar para frente. Solta o ar e olha para cima. Respira. Solta o ar pela boca. De novo. Respira fundo. Aumenta a força de tração. Oito repetições. Importante é o seguinte, lembra que eu falei que essa musculatura da região anterior do pescoço ela está mais tensionada? A musculatura da região posterior ela está mais esticada, ela está nessa posição, ó. Aqui atrás ela está mais esticada. Aqui na frente, aqui na frente ela está mais curta. Então, nessa região posterior é que eu tenho que concentrar toda a minha força
para ativar essa musculatura. Quem aí tem filho, quem tem neto e lembra de quando tinha um mesinho e colocava a criancinha de barriga para baixo, o que ela fazia com a cabeça? Ela tentava a primeira coisa virar a cabeça para o lado, para proteger as vias respiratórias. Depois, na terceira, quarta semana, já começava a levantar a cabeça. Quando ela começa a levantar a cabeça, ela está ativando essa musculatura posterior da coluna cervical, fortalecendo para sustentar a cabeça e também para ativar essa musculatura para quando ela já estiver no colo. E eu lembro dos meus filhos, né? Quando a gente bota ele no colo, olha que bonitinho, já tá segurando a cabeça não está tão molinha. E o que isso está acontecendo ali? Os músculos estão sendo ativados. Quando a gente fica adulto, pela falta de uso ou do uso errado, essa força da musculatura aqui de trás, ela foi se perdendo, a cabeça foi projetando para frente e ficou fraco tudo lá atrás. Então, vamos fortalecer essa musculatura posterior da coluna cervical. Então, esse vai ser o primeiro exercício. Com a malha, vai fazer 8 repetições, de 8 a 10 repetições. Respira fundo. Importante, essa musculatura anterior aqui do pescoço e um pouquinho mais para a lateral, ela participa da respiração. Sua musculatura inspiratória, ela ajuda o ar a entrar. Então nós vamos forçar ela na hora que o ar estiver saindo. Respirei pelo nariz, soltei pela boca, faz uma força para jogar o peito para baixo, mas sem deixar ficar corcunda. Vou fazer de frente mais uma vez e depois vou voltar e fazer de lado. Tensiona anteriormente. Respira fundo. Oito repetições. Deixa eu ver aqui se embaçou, se foi eu ou se foi a conexão. Foi eu soprando que embacei o celular. Então, esse foi o primeiro exercício, para a gente fazer essa musculatura posterior. O segundo, você vai trazer a malha um pouquinho mais para a base da nuca, tracionar um pouco mais para o alto e fazer força para jogar a cabeça para trás. Nesse sentido. Então, segura, puxa para o alto e faz força para trás. Sustenta. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Respira fundo e solta o ar pelo menos por 5 segundos. Respira e solta de novo. Ah, meu fôlego é curto, não consigo soltar o ar tanto tempo. Divide. Respira, solta 2 ou 3 segundos. Respira de novo. Respira de novo. Estou fazendo força para jogar a cabeça para trás e ao mesmo tempo tensionando a malha para frente. Então, essa posição vai te ajudar quando você estiver sentado, fazendo seus trabalhos manuais, para a cabeça ficar um pouco mais em pé. Uma dica importante é o seguinte: procure observar quando você está fazendo algum trabalho, celular, trabalho manual, computador, escrita, se não está nessa posição. Essa posição relaxada, com o corpo, a cabeça solta, os ombros relaxados para frente,
vai colocar a coluna cervical numa posição de retificação. Então, sempre que estiver sentada, coloca a cabeça em cima do pescoço. Isso aqui. Fica metido. Fica metido, ó, nariz em pé. Uma outra dica para você saber quando você está andando na rua e não está com a posição, com a cabeça projetada à frente do corpo, a sua visão periférica não pode estar vendo a ponta do seu pé. Quando eu estou andando pela rua, para eu saber que eu estou numa postura, que a minha cabeça realmente está em cima da cervical e a cervical em cima do meu tronco, eu não posso enxergar o meu pé lá embaixo. Se eu estou enxergando o meu pé quando eu estou andando, necessariamente a cabeça está um pouco mais projetada para frente e aí você vai automaticamente fazer essa correção. A gente não pensa para se posturar, do mesmo jeito que a gente não pensa para o coração bater, a gente não pensa para o intestino funcionar. Para manter a postura ortostática não é uma atividade voluntária que tem que se pensar, mas diante de alterações posturais, diante de quadros de dor, é necessário estar fazendo um trabalho consciente, ou seja, tem que estar pensando nisso o tempo inteiro, porque se não estiver pensando nisso, a musculatura está desativada, vai ficar numa postura ruim e vai voltar a sentir dor. Por isso que tem sim que pensar na postura o tempo inteiro. O tempo inteiro, toda hora eu tenho que lembrar, bota um lembrete no celular, coloca um post-it na mesa de trabalho, onde estiver, arruma estratégias do jeito que for para te lembrar de voltar à posição correta da coluna cervical. Então, isso foi esse trabalho voluntário para posterior. Um local de dor e de muita tensão é aqui na base do crânio. Então, existem músculos muito pequenininhos ali na base do crânio que precisam ser fortalecidos. Como que você vai fortalecer isso? Através de contração voluntária. Lembra que eu falei que não precisa pensar para isso se contrair, mas agora eu quero fazer um trabalho de fortalecimento. Você vai pensar como se estivesse no Pilates, na academia, pegando um pezinho para fortalecer a sua musculatura. A gente precisa desse mesmo raciocínio para fortalecer a musculatura aqui da região do pescoço. Então, nessa posição em pé, você vai colocar a mão debaixo do queixo e fazer força para empurrar para baixo. O máximo de força possível na expiração. Ó, a posição que eu não quero é essa, a posição que eu quero é essa. E não é isso aqui. Não é colocar o queixo para dentro. Porque quando eu coloco o queixo para dentro, a minha coluna fica mais reta ainda posteriormente. Então eu quero que ela fique numa curvatura natural. Vai colocar a mão debaixo do queixo. Importante soltar o ar pela boca, porque quando a boca está aberta, soltando o ar, não vai estar tendo compressão aqui na articulação da TM. Se você respira e puxa pelo nariz e aperta aqui em cima no disco da articulação, vai estar tendo uma compressão. Então, isso não é correto. Posicionei, boca aberta. Se você fez corretamente, a tensão dessa força vai estar vindo aqui, ó, nessa região da base aqui do pescoço, da transição da cervical com o seu crânio. Estou fazendo barulho para o ar sair, isso não é à toa não. É para te lembrar que a boca tem que ficar aberta e quando você solta o ar fazendo essa pressão e esse barulho expiratório, essa expiração forçada,
Isso vai ativar um número maior ainda de fibras musculares, tanto dos músculos expiratórios quanto desse músculo postural ali na base do crânio. Então, de novo, de 6 a 8 repetições fazendo essa força anterior. E o principal que você vai evitar é de fazer esse movimento aqui, ó. Não é botar o queixo para dentro, é deixar o queixo relaxado, projetado à frente. Então fizemos o exercício com a malha, o exercício de fortalecimento para a base do crânio e agora o fortalecimento tanto para a musculatura de um lado quanto do outro. Depois disso a gente vai deitar. Então, ó, coloca a mão na lateral e faz uma força contrária à sua mão. Expirando e fazendo força contra a mão. Meu pescoço ele não está se movimentando, minha cabeça está fixa, porque eu quero ativar essa musculatura que cuida da minha postura estática. Não consegue manter essa saída de ar por tanto tempo? Divide, faz menos tempo, faz 3 segundos. Respira. Respira. 3 segundos, 3 vezes, vamos para o outro lado. Força para o lado contrário. Então eu fiz força posterior, lateral e eu quero corrigir essa musculatura aqui da frente que está me puxando muito para frente. Então agora eu vou colocar as duas mãos na testa e vou empurrar minha cabeça para frente. De novo, não é para fazer isso, mas é para manter relaxado aqui para frente. Mão na testa, empurra a cabeça para frente. De novo, de 6 a 8 repetições, não conseguiu fazer uma expiração tão prolongada, divida em 2 ou 3 movimentos respiratórios. O importante é, o mesmo tanto que fez do lado direito, vai fazer do lado esquerdo, o mesmo tanto que fez posterior, vai fazer anterior. O que nós estamos fazendo com isso? Estamos dando uma consciência para esses músculos posturais, anteriores, posteriores e laterais, eles aprenderem de novo o que é uma contração sustentada. Lembra que eles trabalham o tempo todo quando eu estou sentado ou quando eu estou de pé? E quando eles começam a cansar, eu perco essa força. Quem tem dor na cervical, eu tenho certeza que quando começa a trabalhar e o pescoço cansa, dá uma vontade de jogar o pescoço para trás, jogar para um lado, jogar para o outro. Você tem dor na cervical, isso acontece? Comenta aqui embaixo se isso acontece com você. Se isso, manda um ok, isso acontece comigo. Escreve aí para mim, para eu saber. Então, não dá essa vontade? Parece que quer espreguiçar, de jogar o corpo para trás? Seu músculo ali atrás está pedindo socorro, me dá força, me ensina a contrair de novo. Ele perdeu essa contração. Então, tudo que a gente vai fazer é de fortalecer, de ensinar essa musculatura posterior a se contrair de novo. Por isso que está tendo tanta dor. De novo, não importa se você tem artrose, não importa se tem pinçamento, se tem hérnia. A musculatura, isso tudo aconteceu porque os seus músculos, tirando excesso, exceto trauma direto, caiu,
um acidente de carro, uma batida, uma colisão posterior que fez uma hiperextensão, tirando casos traumáticos, essas dores crônicas que foram adquiridas aí ao longo dos anos, com essas alterações, elas vieram por uma falta de contração da musculatura junto com perda de força e perda de flexibilidade entre cada vértebra. Então o músculo ficou meio que bobinho lá dentro, paralisado, ele não sabe mais contrair. Por isso que você tem que ensinar o músculo. E quem já fez aí um trabalho postural, que é muito conhecido na fisioterapia, olha, reeducação postural global. O que é reeducar? É ensinar de novo os músculos a se contraírem aonde precisa contrair, aonde que quem efetivamente está contraindo. Eu vi nome de gente aqui que está na comunidade. Quem entrou na comunidade, coloca a hashtag aí, Eu em Equilíbrio. Quem entrou no programa, quem entrou no nosso programa de treinamento, que vai começar amanhã. Vai começar amanhã as aulas ao vivo, treinamento de reabilitação vestibular. Eu vi nome de gente aí. Larissa, Zeni, Heloíse, aqui ó, no YouTube. Essa galera aí já tá, a gente vai começar amanhã o nosso trabalho lá dentro da comunidade Viver em Equilíbrio. Então vamos voltar aqui. Então eu preciso que vocês entendam isso. A gente precisa colocar a cabeça em cima do pescoço e o pescoço em cima do tronco. Isso tem uma curvatura e essa curvatura ela deve ser fisiológica, natural. Se perdeu, só vai melhorar se a gente conseguir reestruturar. Como que reestrutura isso? Através de músculos fortes, de músculos que sabem a hora de contrair e a hora de relaxar, de músculos que conseguem manter essa postura independente do que você esteja fazendo das suas atividades aí no dia a dia. Agora eu vou para deitado. Então, quem buscou lá uma toalha de banho, vai fazer, ó, deixa eu ficar um pouquinho mais longe, vai dobrar a toalha no meio, depois no meio de novo, e vamos fazer um rolinho com a toalha. Com o diagnóstico de retificação cervical, travesseiro, principalmente travesseiro alto, é algo que você deve evitar. Porque o travesseiro alto, deixa eu pegar um travesseiro aqui para eu mostrar. Porque o travesseiro, olha aqui o raciocínio, ó. O travesseiro, quanto mais alto, mais ele vai projetar a sua cabeça para frente. Por exemplo, ficar sentado na cama com o celular, ficar recostado no sofá com uma almofada, projetando a cabeça à frente dos ombros. Agora você já entendeu como isso prejudica a sua coluna cervical. Então, deitado de barriga para cima, você vai procurar substituir o seu travesseiro por um rolinho de toalha, um rolinho mais firme. E aí, quanto mais você apertar esse rolinho, mais ele ficar duro, melhor. Quando você ficar de barriga para cima, deitar, olha só a mágica acontecendo. Ó, automaticamente você já vai estar corrigindo a curvatura. O rolinho vai fazer pressão no sentido anterior. Já vai dando essa moldura, já vai modelando a sua coluna. Deixa eu abaixar aqui a câmera para a gente fazer uns exercícios deitado agora. Vendo. Ok. Vamos aqui. Ó, tô fazendo tudo sozinho, então vocês tenha um pouquinho de paciência aí comigo. O rolinho aqui, debaixo do pescoço. E aí já vai modelando para fazer essa curva que é o que eu quero.
E o exercício aqui com o rolinho vai ser o seguinte. Deixa eu ver se está me filmando inteiro. Vamos deixar como se fosse um sapinho a coluna lombar. Você não vai nem apertar ela para baixo e nem deixar ela totalmente solta, com um buraco aqui nas costas. Vamos deixar ela numa posição neutra. Como que é isso, posição neutra? Procure forçar um pouquinho aqui a contração do umbigo para levantar o seu bumbum da cama. Nessa posição aqui. Então, mantenha a contração do músculo glúteo do bumbum. O bumbum tem que estar durinho, contraído. Como se você quisesse levantar o bumbum da cama. Sustenta. E aqui o rolinho debaixo do pescoço. Vai respirar fundo. Eu vou explicar o exercício primeiro e depois eu vou fazer. As mãos estão relaxadas. Você vai respirar fundo e vai tentar levantar todo o seu corpo, sustentando o peso aqui na base do pescoço. Ó, jogou para cima e eu estou olhando para trás. Sustenta. De 3 a 5 segundos e volta. Respira fundo. Uma coisa muito importante que eu acabei de lembrar. Não vai dar certo para fazer esse exercício se fizer na cama. Essa superfície minha aqui da sala de pilates, ela tem um colchão que é bem firme. Se você for fazer esse exercício na cama, o colchão macio, a cabeça vai entrar muito para trás, você não vai conseguir sustentar a posição do peso na cabeça. Então, melhor faz no tapete da sala, coloca um lençol no chão, ou se tiver um colchonete, um tapetinho de yoga, de fazer exercício, vai ficar bem melhor, mas não faça na cama. De novo, vou chegar um pouco mais para cima, o rolinho na cervical, debaixo do pescoço, na metade, a perna um pouquinho aberta e tenta levantar os pés juntos. Os pés juntos, tenta levantar o tronco, sustenta o pescoço olhando para cima. De novo, de 6 a 8 repetições, relaxa e depois faz novamente. À noite, na hora de dormir, vai poder usar também esse rolinho para dormir. Então vamos tirar o travesseiro alto. Quem está com dor crônica na cervical e retificação não deve dormir de travesseiro. Deve dormir com esse apoio aqui. Para a noite, de barriga para cima, porque durante toda a noite você vai já estar corrigindo esse posicionamento da coluna cervical. Ok? Então esse vai ser o primeiro exercício. Deitado. O segundo exercício deitado, olha só. Quem tem em casa aí um saquinho de gelo, desse de gel. Um saquinho desse de gel. Pega uma toalha de rosto. E vamos fazer um rolinho agora com esse saquinho de gel. Se tiver uma fita adesiva, melhor ainda. Deixa eu pegar a fita adesiva aqui para mostrar para vocês. Estou de volta. Ó, uma fita adesiva comum.
Vamos passar aqui para ele ficar bem firme. Ah, e o saquinho de gel não está quente nem frio, tá? Ele está a temperatura ambiente bem molinho. Então, ó, fiz o rolinho e vou colocar lá no pescoço de novo, deitado de barriga para baixo, para fazer mais um exercício, que não é o exercício da toalha. O exercício da toalha para dormir, como substituindo o travesseiro ou fazendo a força para elevar o tronco, ele estava no meio do pescoço. Agora eu vou colocar o rolinho com gel na base do crânio. Ó, essa região posterior está livre e ele está na base da minha cabeça. Por que eu quero que esse rolinho faça? Ele vai gerar uma superfície instável ali, quando eu for levantar o meu tronco. Ele vai meio que desequilibrar a cabeça. Eu vou manter a cabeça firme nessa posição, fazendo uma força para apertar ele para o chão. Então você vai levantar o exercício que a gente conhece como ponte e joga o peso lá na base do crânio, amassando o rolinho. Sempre com o movimento da cabeça como se fosse olhar para trás. Vai estimular também até quem tem vertigem na hora que movimenta os olhos. Muito cuidado na hora que for levantar o tronco, para não jogar o peso para baixo. Tá? Eu não quero o queixo para baixo, eu quero o queixo para cima, olhando para trás. Ok? Conseguiram fazer? Quem está conseguindo acompanhar? Deixa para mim aqui nos comentários já. Vamos subir aqui de novo. Só um minuto. Ó, vocês vão perdoar hoje essa alteração aí nas imagens, porque realmente eu tive que fazer exercício sentado e de pé, ó, sentado e deitado. Então não tem como eu mudar aqui a câmera. Para eu gravar em todas as posições, realmente ficaria complicado. Então eu tive que fazer essas alterações. Ó, de novo aqui, esse rolinho eu fiz com aquele saquinho de gel que normalmente a gente compra em farmácia para fazer compressa de gelo ou compressa quente. Enrolei numa toalha de rosto, passei uma fita adesiva, porque eu quero uma superfície agora, olha, molenga, para gerar uma certa instabilidade. Pensa, o raciocínio é o seguinte, pensa que você está em pé tentando ficar em equilíbrio numa perna só. O pé ele não fica instável, tentando acomodar a posição de uma perna só, tentando organizar todo o seu equilíbrio, ativando músculos diferentes, em velocidade diferente. Quando você colocar a sua coluna cervical aqui, na base do rolinho, e jogar o peso, da mesma forma vai gerar uma certa instabilidade. Vai contrair um número maior de fibras musculares e vai dar essa sensação aqui, o que eu quero, ó, ativação dessa musculatura posterior que está perdida, está fraca, não está te dando a sustentação que você precisa para manter a curvatura fisiológica da coluna. Então, essa contração, você vai realizar isso preferencialmente dia sim e dia não, porque a gente está trabalhando com força submáxima. Então, qual vai ser o raciocínio que você fez para saber que fez muito
ou fez pouco, no outro dia você não pode sentir dor. Pensa que você entrou na academia hoje, começou a pegar peso, ou entrou numa aula de pilates, normalmente não dá uma dorzinha do exercício, uma dorzinha no outro dia, 24 horas ou 48 horas depois? Porque você trabalhou a musculatura com uma força e numa posição que normalmente você não estava acostumado a fazer. Então, quando começar a trabalhar esses exercícios na coluna cervical, é comum, é normal também sentir, porque a gente está falando de músculos que têm a mesma estrutura, que têm a mesma composição. Então não se preocupe se no dia seguinte você teve um pouquinho de dor. Então, primeiro a gente vai fazer um dia, descansa o outro, faz mais um dia, descansa o outro. De 6 a 8 repetições para cada exercício. À medida que for ficando fácil, você vai aumentando o número de repetições, até a gente chegar em torno de 12 repetições. Mais do que isso, não é necessário. Os exercícios de fortalecimento que eu passei, de fortalecer, de empurrar para baixo, não pode esquecer que a boca tem que ficar aberta. A expiração tem que ser pela boca, para não comprimir a articulação temporomandibular. Da mesma forma, começou a ficar fácil com 3 segundos, 5 segundos de sustentação da força, aumenta esse tempo até no máximo 8 segundos. 3 repetições de 8 segundos, vai mudando a posição da cabeça, para trabalhar toda a musculatura, lateral, posterior, anterior. Com isso nós vamos conseguir sustentar a cabeça de novo em cima do pescoço. Então olha esse modelo aqui, ó. Esse modelo está totalmente fora da postura, porque essa coluna cervical aqui, ela está retificada. Então quem já teve o diagnóstico aí através do raio-x de retificação da coluna cervical, a coluna está como ele está aqui, ó, retificada. Então a gente precisa aumentar essa curva aqui para a cabeça ser um pouco mais projetada em cima da sua coluna cervical e com isso você se sustentar por mais tempo nessa posição. Quem fez aí, o que achou? Deixa para mim nos comentários aí. Não se preocupe se, de novo, isso é muito importante, se começou a sentir dor no outro dia ou durante o exercício. Se sentir dor durante o exercício, faz um pouco mais leve, mas o importante é o seguinte, tem que contrair, tem que ativar a musculatura. Essa musculatura que não está sustentando a sua coluna, ela está adormecida. Você precisa ativar essa musculatura. A síndrome proprioceptiva cervical, que é a retificação da coluna cervical, a dor crônica, tontura presente e dor nesses pontos que eu falei, que é na base do crânio, trapézio ou dor na face, caracteriza-se por essas dores de fraqueza musculatura. Ou às vezes pode até desenvolver síndromes miofaciais, que são dores localizadas em determinados grupos musculares. Então, essa dor da base do crânio, resultante de uma retificação da coluna cervical, ela pode irradiar para a sua TM. E às vezes você acha que está com dor no ouvido, que está com dor de cabeça, vai no neurologista, não descobre nada, vai no dentista, não descobre nada, acha que está com dor no ouvido, vai no otorrino, ele vê que seu ouvido está normal e essa dor pode estar vindo inclusive da sua articulação temporomandibular. Fazendo o caminho contrário, nós vamos chegar numa coluna retificada. Então vê que o analgésico, o remédio, o anti-inflamatório, ele só vai atrasar esse processo. Às vezes é necessário porque a dor está tão grande, tão intensa, que é impossível até de colocar a mão. Mas, passando essa fase, o mais importante é você entrar nesse trabalho de reeducação postural, de reeducação dessa musculatura. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou passar só mais um exercício então. Voltando para a nossa malha, voltando para a toalha. Quem não tem um lençol de solteiro é bem legal para fazer isso. Você já fez de forma manual.
Uma outra forma, se você sentiu dor aqui quando fez esse exercício, me lembrei agora que algumas pessoas já estão com disfunção na articulação temporomandibular e às vezes só colocar a mão aqui já vai sentir dor. Você pode usar a malha, colocar aqui ó, no queixo, porque você vai controlar melhor essa pressão e aí fazer a força para baixo. Vou fazer de lado. Não pode ficar nessa posição. Aqui. Estou fazendo força para empurrar o meu queixo para baixo. A ativação dessa musculatura vai te ajudar dia a dia com o fortalecimento da coluna cervical. Mas de nada vai adiantar se passar várias horas do dia de novo em posturas ou em posições que levam para essa projeção. Então, se você trabalha com computador, trabalha com escrita, algum trabalho manual, passa várias horas do dia sentado, ou em qualquer outra atividade que você tenha que ficar com a cabeça mais projetada anteriormente, e às vezes a gente fica isso até relaxado, sentou no sofá, dá aquela escorregadinha e joga para frente, vai ver uma televisão, bota 2, 3 travesseiros e a cabeça fica para frente. Quem tem tontura, às vezes, quando deita, e aí pega o hábito, vamos dizer, o mau hábito de dormir com 2, 3 travesseiros, está prejudicando ainda mais, porque a retificação cervical altera toda essa informação articular, muscular, ligamento, de posicionamento que envia lá para o sistema vestibular. Então a tontura só vai piorar. Você tem alívio imediato, uma ilusão de melhora por usar um travesseiro mais alto, mas com o passar do tempo, ficar sempre com o travesseiro mais alto, a sua coluna vai estar cada vez mais retificada. E com isso, a tontura só vai piorar. Então, vamos começar a baixar a altura do travesseiro, transferir o travesseiro por um rolinho, para posicionar aqui melhor a cervical, dormindo de barriga para cima. Travesseiro só se e somente se for para dormir em decúbito lateral, ou seja, de lado. Aí sim o travesseiro. Tendo retificação cervical, travesseiro não, porque a gente vai jogar a cabeça ainda mais para frente. Deixa aqui embaixo para mim, comente, e se você conhece alguém que realmente tenha alteração da coluna cervical, tem dor crônica há mais de 3 meses, já está tratando, encaminhe esse vídeo, faça também uma boa ação, né? Ajude a propagar como eu estou ajudando vocês aqui agora. É a forma que você vai poder estar contribuindo comigo aqui na minha página, aqui no meu canal, para a gente estar disseminando essas informações. Pratiquem todo dia, faça um intervalo de pelo menos uma semana, dia sim, dia não, em torno de 3 a 5 vezes, tá? Então, se você começar amanhã, na próxima semana, em torno de 10 dias, anota na agenda, como é que estava o seu nível de dor hoje? De 0 a 10, nesse exato momento, quanto está a sua dor da cervical? Quanto que isso está te incomodando no seu dia a dia? Coloca a nota 0, sem dor alguma, 10, a nota mais alta de mais dor. Faça os exercícios dia sim, dia não, 5 sessões. Depois você vai deixar aqui nos comentários para mim qual foi o resultado. Eu queria saber, porque eu preciso ter esse feedback de vocês, se esse tipo de informação que eu estou trazendo e dessa forma para vocês realizarem em casa está fazendo sentido.
Porque se não estiver fazendo sentido para vocês, não tem por que eu estar aqui. Então, eu trago aqui de uma forma simples e prática. Eu estou na minha clínica agora, né? São 8h20 da noite de uma segunda-feira, trazendo isso para vocês. Eu preciso saber se isso faz sentido, se vocês estão praticando. Porque simplesmente pegar esse vídeo, ficar assistindo 1 hora, né? A gente já está aqui em transmissão 1 hora, não praticar, só ter o conhecimento não vai fazer diferença. Então, para eu continuar produzindo, preparando essa série de exercícios toda semana, né? A gente tem esse horário mais reservado aqui às 19h19, eu preciso saber se isso está fazendo sentido para vocês. Como é que eu vou saber disso? Quando você deixa nos comentários como você estava antes e como você ficou depois de realizar o exercício. Então isso você vai estar me ajudando a continuar produzindo mais material parecido com esse trabalho, ok? Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui participando comigo nessa segunda-feira. Lembrando que toda segunda-feira, nesse horário às 19h19, no Facebook e no YouTube, eu vou estar fazendo essa transmissão, trazendo novos exercícios, novas orientações. Se eu ainda não falei de alguma coisa que você precisa, de alguma necessidade que você tem ainda e precisa de uma ajuda aí para você realizar em casa, você deixa aqui embaixo nos comentários, fala, eu preciso disso, eu preciso de orientações relacionadas a esse assunto que não alcancei melhor ainda, que eu vou estar preparando o material para poder atender a sua necessidade. Grande abraço, fique com Deus e segunda-feira, de novo, nós estamos juntos aqui às 19h19 na live Viver em Equilíbrio e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada para você realmente viver em equilíbrio de uma forma simples e saudável aí dentro da sua casa. Boa noite, fique com Deus, segunda-feira, estamos juntos de novo.